O milionário zomba da ex durante festa, mas a menina mendiga revela um segredo. A noite brilhava intensa na mansão de Henrique. Era aquele tipo de festa que só se vê em filme, luzes cintilantes penduradas em cada canto, música alta que fazia o chão vibrar, e uma multidão de gente perfeitamente arrumada, rindo como se o mundo inteiro fosse delas. Henrique, o milionário magnata conhecido por sua riqueza e arrogância, comandava a noite com um sorriso largo, meio debochado, meio cruel. Ele parecia adorar cada segundo daquele espetáculo, especialmente porque no meio da festa, no meio daquela elegância toda, estava Sara. Ela entrou silenciosa, como quem não quer chamar atenção, mas a energia dela, aquela mistura de força e dor, chamou olhares. Sara parecia quase um vento frio que atravessava o calor sufocante do salão. Seu vestido simples contrastava com os vestidos caros e brilhantes que rodopiavam ao redor. O coração dela batia doido, desafinado, como se cada passo fosse um D. O sorriso de Henrique era um tapa invisível no rosto de Sara. O riso dele ecoava alto, alto demais, atravessava o ruído da festa. Parecia zombar dela em cada sílaba. Era impossível não sentir aquele nó no peito, a garganta fechando, a mão tremendo feito vara verde. Ela se encostou em uma parede fria, buscando fôlego. Ao redor, as risadas e brindes continuavam, um falso cenário de alegria que só fazia ela se afundar mais no silêncio da sua dor. Cada risada parecia uma facada, lembrando tudo o que foi roubado dela. Amor, dignidade e esperança. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma menina apareceu. Clara, baixinha com o rosto marcante de quem já viveu tempestades, mas com uma luz nos olhos que ninguém esperava num lugar daquele. Ela usava o uniforme simples de garçonete, servindo taças de champanhe com um sorriso discreto. A festa daquela riqueza toda mal notava aquela jovem, como se fosse parte da mobília. Sara percebeu algo diferente nela. Nos minutos seguintes conversaram. Clara não era só uma garçonete humilde. Sob aquela fachada simples, escondia um segredo que ninguém podia imaginar. Era a filha perdida de Henrique. A revelação pairava no ar como fumaça, ameaçando apagar a imagem perfeita que o milionário construíra de si mesmo. Mas as surpresas não pararam por aí. Um segredo do passado de Sara veio à tona. Uma conexão obscura, uma teia de histórias entrelaçadas que ninguém suspeitava existir. E o que parecia uma noite glamurosa, quase um conto de fada, virou um campo minado de verdades dolorosas e emoções cruas. O som da música crescia, as luzes piscavam, como se tentassem disfarçar o que estava explodindo por dentro. Um incidente inesperado aconteceu, cortando o ar da festa, obrigando Sara a se encarar, cara a cara, com seus fantasmas mais sombrios. E ali, naquele instante, enquanto o mundo ao redor seguia como se nada tivesse acontecido, a dúvida mais feroz bateu forte. As máscaras começaram a cair, e a noite nem terminou. Agora, o que realmente está em jogo é algo muito maior do que qualquer vingança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável enquanto a música ecoava, abafando os pensamentos de Sara. Os sorrisos ao redor pareciam distantes, como se ela estivesse presa em uma bolha de dor e raiva. Clara, a menina da garçonete, a olhou com um brilho intenso, como se visse algo que estava escondido sob a superfície. E foi nesse momento que o chão sob os pés de Sara começou a tremer. Então, um grito cortou o ar, agudo, desesperado. Todo mundo virou para a entrada da mansão. Uma mulher apareceu, agitada,
com os olhos arregalados de pânico. As luzes da festa refletiam em seu vestido vermelho chocado, uma mancha entre a elite. Era a ex-namorada de Henrique, Laura, e ela parecia prestes a desmoronar. Ele sabe tudo. A voz dela ecoou, e cada palavra parecia uma bala. A multidão parou, espremendo-se como uma maré de curiosidade e nervosismo. Do que você tá falando? Perguntou Henrique, seu sorriso sumindo, engolido pela confusão e pela incredulidade. A atmosfera virou, o ar ficou pesado de segredos prestes a serem revelados. Laura apontou para Clara, sua voz tremia. Ela é filha dele, mas não é só isso. Rose, a mãe dela, ela não morreu. Na verdade, ela está viva e vive em Paris. A revelação bateu como um soco e o salão pareceu congelar por um instante. Sarah sentiu o mundo girar, seu coração pulando no peito. Clara apenas balançou a cabeça, confusa e ofendida. Como você se atreve a dizer isso? Eu sou apenas uma garçonete. Henrique, agora pálido, respirou fundo, processando as palavras. Não pode ser verdade. Eu nunca soube de nada. A negação soava fraca, quase desesperada. Mas Laura não parou. Você precisa ver Rose. Ela precisa de você. E Clara também. Você deixou sua família para trás, Henrique. E quando a última palavra saiu de seus lábios, uma onda de murmúrios tomou conta da festa. As pessoas começaram a se afastar, criando um círculo em torno do conflito que explodia no centro da cena. Sarah observou tudo com uma mistura de horror e fascínio. Clara se afastou de lá, confusa, os olhos cada vez mais cheios de incredulidade e dor. O que significava isso para ela? O que mudaria na vida dela? E o mais importante, o que tudo isso significava para Henrique? Mas ele não teve tempo de responder. O som de um vidro se quebrando cortou a tensão como uma faca. Um garçom acidentalmente deixou uma bandeja cair. O estilhaçar do vidro parecia gritar pela verdade oculta. As luzes piscaram mais uma vez, e pela primeira vez, a falsa alegria da festa se dissipou. O que estava escondido sob a superfície agora estava exposto. O brilho das joias, a risada embriagada, tudo isso perdia o sentido. E Sarah, no meio daquela confusão, percebeu que cada pessoa naquela sala estava segurando suas próprias verdades, escondidas sob camadas de sorrisos e poses. Mas qual seria o preço para se libertar? O que mais estava escondido, prestes a eclodir naquele mar de segredos? À medida que os ecos de Laura ressoavam, Sarah se perguntou: quais serão as consequências de tudo isso? A festa não parecia mais tão glamurosa. O que viria a seguir seria a verdadeira razão para todos estarem ali. Uma luta pela verdade ou uma busca por justiça. O peso da dúvida apertou seu coração. Este era o começo do fim? A tensão no ar era palpável, enquanto a música ecoava, abafando os pensamentos de Sarah. Os sorrisos ao redor pareciam distantes, como se ela estivesse presa em uma bolha de dor e raiva. Clara, a menina da garçonete, a olhou com um brilho intenso, como se visse algo que estava escondido sob a superfície. E foi nesse momento que o chão sob os pés de Sarah começou a tremer. Um grito cortou o ar, agudo, desesperado. Todo mundo virou para a entrada da mansão. Uma mulher apareceu, agitada com os olhos arregalados de pânico. Ela estava com o vestido rasgado e sujo, como alguém que acabou de sair de um pesadelo. Com a voz trêmula, ela disse: Henrique, acorda! Ele veio! Ele nunca parou de te procurar! A multidão paralisou. O nome ele pairou no ar como uma sombra ameaçadora. Henrique ficou pálido, mais pálido do que antes, e o sorriso arrogante desapareceu do rosto dele. Do que você está falando, Laura? Ele perguntou, a voz falhando. Ela avançou, os olhos fixos nele, cada passo um eco de medo. O homem da sua dívida. O que você achou que havíamos enterrado no passado? Ele está aqui, e quer o que é dele. Os murmúrios se espalharam entre os convidados. Clara, que tentava entender o que estava acontecendo, olhou para Henrique com um misto de desconfiança e medo, como se estivesse a desvendar um labirinto escuro. O coração de Sarah também disparou. Tudo parecia imprevisível, uma tempestade prestes a desabar.
Enquanto a confusão tomava conta da festa, Henrique gritou: "Isso não pode ser verdade." Mas a expressão de Laura não deixava dúvidas. "Ele te encontrou, Henrique. Ele está mais perto do que você imagina." Foi nesse momento que as luzes começaram a piscar. E então, um homem entrou no salão. Alto, com um olhar penetrante, vestindo um terno escuro que exalava poder, como se ele estivesse destinado a estar. Seu olhar encontrou o de Henrique e a sala inteira parecia tremer. "Você pensou que poderia fugir de mim, Henrique?" A voz dele era baixa, mas preenchia o espaço como um trovão. "O que é meu sempre volta, e eu vim cobrar." O ar ficou pesado. Clara, que mal conhecia a história obscura de Henrique, começou a se dar conta de que as revelações não paravam. O homem misterioso olhou para ela e sorriu. Um sorriso que congelou o sangue nas veias de Sara. "E você quase me pertence, não é?" As palavras cortaram a atmosfera como um facão. Sara mal conseguia entender aquilo. Quem era aquele homem? O peso de segredos sufocantes começou a se formar ao seu redor. O som da música se desfez em uma sinfonia de murmúrios e olhares curiosos. Não era mais sobre a disputa entre Henrique e Laura, mas sim sobre algo muito mais profundo e aterrador. "Vá-se embora!" Henrique gritou, mas era tarde demais. O novo homem deu um passo à frente. "Não se engane, Henrique. Você não pode fugir de sua própria história." Ele gesticulou para a multidão, olhos ardendo, como se estivesse prestes a expor tudo que Henrique havia escondido. Em um instante, um copo quebrou no chão. O som ecoou e o silêncio se espalhou, pesado como chumbo. Lara se virou em desespero e o círculo que havia se formado ao redor do conflito apertou-se, como um anel de fogo, revelando um espectro de corpos tensos e curiosos. Sara olhou para Clara. O semblante dela refletia confusão total. "O que isso significa para mim?" sussurrou, quase sem voz. E Henrique, seu rosto agora uma máscara de pânico, começou a perceber que seu passado atingira a vida de todos ali e que ninguém sairia ileso dessa noite. As luzes estavam agora tremulando e a realidade parecia desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície? O passado de Henrique não apenas perseguia ele, mas ameaçava destruir tudo ao seu redor. E a festa, que antes era um lar de risadas e glamour, agora se transformava em um campo de batalha. Sara sabia que a noite ainda não tinha terminado e o que estava por vir poderia mudar tudo. Mas mudaria para melhor ou para pior? Com cada palavra daquele homem misterioso, as certezas se desvaneciam. Qual era o verdadeiro preço a se pagar para se libertar? Enquanto a multidão sussurrava, o coração de Sara acelerou em um turbilhão de emoções, e a dúvida ficou clara como cristal. O que mais precisaria ser revelado antes do amanhecer? Enquanto o homem de terno escuro dominava o espaço com sua presença imponente, as luzes começaram a piscar freneticamente, fazendo as sombras dançarem nas paredes da mansão. O ar estava tão carregado que Sara podia sentir a eletricidade vibrando em sua pele. A tensão se tornava insuportável, e no meio desse caos, seu foco estava em Henrique. Ele parecia uma sombra do que era, seu rosto pálido e os olhos arregalados, refletindo exatamente o que Sara. Henrique questionou, sua voz fraca, mas ainda tentando recuperar alguma autoridade. O homem respondeu com um sorriso frio. "Meu nome é Victor, e você, Henrique, está em sérios problemas." A multidão se aglomerou, as cabeças se inclinando cada vez mais, como se o que estava prestes a ser revelado fosse um espetáculo. Clara, com os olhos arregalados, deu um passo para trás. "O que você quer de Henrique?" A voz dela tremia. Sara podia ver a confusão e o medo se acumulando na expressão de Clara. Era como se tudo fosse muito além do que ela podia suportar. "Revanche", começou Victor, atravessando o salão com passos firmes, e claro, a verdade. As palavras dele cortaram a multidão como uma faca afiada. "Você pensou que poderia esconder sua dívida para sempre, Henrique? Pensou que poderia me deixar para trás sem que eu soubesse?" Os murmúrios aumentaram
e Sarah sentiu seu coração acelerar. O que é nessa dívida? Qual era a história? As peças desse quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de maneiras que ela nunca imaginou. Foi você quem me forçou a essa vida, Henrique disparou, e a raiva em sua voz era palpável, mas Victor não hesitou. Eu apenas fui o reflexo das suas escolhas, Henrique. E agora você terá que lidar com as consequências. Não estou aqui apenas por você. Estou aqui por Clara também. A revelação quase fez a sala voar para longe. Clara, que até então estava em silêncio, esboçou um gesto de revolta. Não, isso não faz sentido. O que você está falando? Sua voz ficou cada vez mais alta, e o olhar de confusão se transformou em desespero. Isso era mais do que apenas um confronto. Era uma batalha que envolvia segredos e identidades. Henrique tentava responder, mas estava claro que as palavras faltavam. Ele parecia um homem encurralado, os olhos escaneando a multidão em busca de uma saída. Cala a boca, isso não é verdade. Mas a negação não mudou nada. O som de um copo se quebrando se misturou ao clamor crescente, e as pessoas começaram a sussurrar irritadas, inquietas. Então tudo aconteceu em um estalo. Clara avançou, agora mais ousada. Se o que você diz é verdade, então eu sou parte de um jogo que nunca pedi. E você, Henrique, nunca teve a coragem de me dizer a verdade. As palavras dela saíram como um grito estrangulado, e de repente, num desvio chocante, a porta da mansão se escancarou, e um grupo de homens armados irrompeu no salão. A tensão tomou um novo nível. O pânico se espalhou como um fogo. O rosto de cada convidado transformou-se em uma mistura de terror e confusão. Sarah teve a sensação de que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Por um segundo, tudo ficou silenciado. O olhar de Victor encontrou o dos homens armados. Vocês não deveriam estar aqui. Um deles, alto e corpulento, apontou uma arma para Henrique. Você deve a nós, Henrique, e nós queremos nosso dinheiro. A sala explodiu em gritos e o som de pés correndo ecoou nas paredes. Sarah mal conseguia respirar. Os rostos se contorciam em pânico e a verdade estava à beira da explosão. As revelações, as lições e os segredos que se entrelaçaram agora se tornavam armas nas mãos erradas. Sarah olhou para Clara, que estava paralisada, e para Henrique, que mais parecia um homem O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, talvez até mesmo suas vidas. E no fundo de seu coração, uma dúvida agora crescia como sombra. Quem realmente era Victor? O que ele sabia que transformaria essa noite em um pesadelo? Era o início de um novo turbilhão. E com isso, a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais tênue, cada revelação mais destrutiva. Com o caos se desenvolvendo diante de seus olhos, o que mais do passado de Henrique vinha em sua direção? E o mais importante, quem sairia ileso deste vendaval? O caos se espalhou pelo salão como um incêndio descontrolado. O som das vozes antes animadas agora se transformava em gritos de pânico enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Sarah ficou paralisada, presa numa teia de terror e confusão. Sua mente girava, tentando processar o que estava acontecendo. O homem de terno escuro, Victor, estava lá, de pé, como uma pedra, distante de qualquer outra coisa. E em um instante, tudo ficou nublado. No que você se meteu, Henrique? A voz de Laura tremia. Ela olhou para o ex-namorado, desespero nos olhos, mas ele não tinha resposta. O que estava prestes a ser revelado parecia maior do que todos ali. Eu não sabia que ele voltaria, Henrique balbuciava, seu rosto agora uma máscara de medo. Victor sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de quem conhecia os segredos mais sombrios. Você acha que poderia apagar seu passado? Que isso não teria consequências? A cena estava carregada, as pessoas murmurando, algumas já começando a gravar com os celulares, capturando cada momento daquela atrocidade. Então, algo surpreendente aconteceu. Uma voz conhecida cortou a tensão. Chega!
Isso termina aqui. Foi Clara. Sarah piscou, surpresinha com a ousadia da jovem que até então parecia tão vulnerável. Clara se firmou, os olhos ardendo com determinação. Você não pode fazer isso com ele. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. O olhar de Victor se virou para Clara. Ah, olha só. A filha perdida se manifesta. Mas você realmente acha que está em posição de ajudar? A indignação na voz dele era quase palpável, como um golpe. Eu sou mais do que apenas uma garçonete. Clara gritou, seu tom desesperado se misturando ao brado de pânico que ainda ecoava. E você, Henrique, se tem algo a dizer, diga agora. A tensão atingiu o ápice, e então, no meio da gritaria, algo inesperado se desenrolou. Do fundo do salão, uma figura apareceu. Uma mulher de corpo esguio, cabelos longos e desgrenhados. Ela parecia deslocada, como se tivesse atravessado um pesadelo para chegar lá. A expressão dela revelava um choque misturado a uma resiliência feroz. Quando ela se aproximou, a sala inteira congelou. Eu não posso acreditar que você está aqui, Rose. Henrique finalmente conseguiu emitir. O nome pairou como uma bomba pronta para explodir. Você me deixou para trás, Henrique. A mulher, que todos agora reconheciam como Rose, chorava balançando a cabeça. Você se esqueceu de mim? Do que fizemos juntos? A tensão era imensa, e sua presença transformou a atmosfera. O passado de Henrique não era apenas um sussurro, era um grito ensurdecedor. Sarah olhou para Clara, que agora estava pálida, os olhos dela buscando respostas. O que isso significava para Clara? Para todos. E o que mais iria revelar Rose? Victor parecia perdido em seus próprios pensamentos, mas os olhos dele se arregalaram quando ele viu Rose. Então você está viva. Isso muda tudo. A voz dele estava tipicamente serena, mas as palavras "muda tudo" pairaram no ar, carregando um peso incontrolável. De repente, uma explosão de sentimentos tomou conta de Sarah. Percebeu que cada um ali carregava um passado, e para muitos, esse passado não era apenas uma sombra, mas um monstro, esperando para ser libertado. Clara, você não é apenas uma simples garçonete. Você é parte disso tudo. O grito de Sarah ecoou, e o olhar de Clara encontrou o dela, um momento de entendimento repentino. A sala ficou em silêncio. O bombardeio de revelações estava apenas começando. Quem era aquela mulher realmente? Que segredos estavam escondidos no passado de Henrique? E no ar denso e tenso, uma última dúvida ecoou na mente de Sarah. Será que eles estariam prontos para enfrentar as verdades que voltavam para assombrá-los? O jogo acabara de começar. Enquanto o ambiente fervilhava com a tensão, o olhar de Sarah seguia entre Clara e Rose, sem saber o que pensar. Foi então que Rose, com a voz embargada, disse: Henrique, a última vez que estive aqui, você prometeu que nunca mais olharia para trás. Sua presença iluminou um passado que parecia enterrado. O silêncio era pesado, como se o ar estivesse prestes a se romper. Victor, que observava tudo com um sorriso superior, deu um passo à frente. Viu só, Henrique? Quer queira ou não, todos você ama estão aqui. É hora da verdade e ninguém está a salvo. Os olhares de todos se concentraram no milionário, que parecia desmoronar sob a pressão. A multidão estava em estado de choque, esperando pela reação de Henrique. Eu só precisava de mais tempo. Para que tudo isso ficasse no passado, ele disse, a voz trêmula. A expressão dele estava entre o medo e a desespero, um reflexo do quebra-cabeça em sua mente. Laura, sem saber se devia apoiar ou afastar, correu até Rose. Você está viva? Onde você esteve? Por que ninguém sabia disso? Sua voz cortou o silêncio, e as perguntas pairavam no ar como borboletas envenenadas. Rose olhou para Laura. Seus olhos tinham uma centelha de raiva e dor. Eu sempre estive aqui, só que escondida nas sombras, longe de você. E então,
A reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Clara, estonteada, olhou para Rose e gritou: "Você não pode me dizer isso. Eu quero saber quem realmente é. Por que você nunca me procurou?" As palavras dela eram como um grito de socorro. O silêncio caiu e todos aguardavam a resposta. Rose levou um profundo fôlego, sua expressão mudando de raiva para tristeza. "Não sou apenas a mulher que você conhece como sua mãe, Clara. Eu sou de fato sua avó." O salão gelou. O choque foi palpável, como se um raio tivesse atravessado a multidão. O que começou como uma noite glamourosa virou um campo de batalha emocional. Clara piscou, a compreensão batendo em seu peito. "O quê?" Ela olhou para Rose, seus olhos emitindo desespero. "Como assim?" "Eu tive que esconder a verdade. Para te proteger. Para proteger a todos." Rose respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A revelação transbordava segredos, destruição e dor. "Henrique não é o pai que você pensa que ele é. Ele sempre esteve mais envolvido em trevas do que você pode imaginar." Henrique estava pálido, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Não. Eu fiz o que fiz por amor a vocês." Ele estava quase em lágrimas agora, sua voz trêmula. O som de vidro quebrando cortou o ar uma vez mais, mas desta vez ninguém se importava. Todos estavam absorvendo a avalanche de emoções e revelações. Laura, a ex-namorada, pediu: "Henrique, o que mais você está escondendo? O que você fez?" O eco das perguntas atravessava a sala como uma faca afiada, gerando murmúrios e sussurros de consternação. Victor sorriu, satisfeito com a bagunça que provocou. "Agora estamos chegando ao ponto, não estamos?" Ele olhou para a multidão. "É isso que acontece quando se envolve com o passado. As sombras sempre voltam." Sarah sentiu o coração acelerado. O que mais poderia acontecer? Aquela noite tinha assumido uma forma tão imprevisível. As relações estavam desmoronando como cartas de baralho, e os rostos, antes cheios de alegria, agora eram manifestos de desespero. Rose virou-se para Clara com um olhar pesado. "Eu nunca fui a coragem que você mereceu, querida. E as consequências de nossas escolhas são mais profundas do que qualquer um aqui pode imaginar." Enquanto o pânico crescia, a pergunta fervilhava na mente de Sarah. O que mais estava escondido sob esse emaranhado de segredos? O que mais viria à tona naquela mansão? No fundo, ela sabia que esta era apenas a ponta do iceberg, e as verdadeiras tempestades estavam apenas começando a se formar. Enquanto o silêncio pairava, quebrado apenas pelo sussurro aflito da multidão, Sarah sentia seu coração disparar. Cada revelação sobre Rose parecia deletar as certezas que tinham sido construídas na mente de todos. Clara, paralisada, olhava fixamente para Rose, como se esperasse um milagre. Mas a verdade já estava exposta, com suas garras afiadas. Victor, satisfeito, avançou um passo. "Você não sabe ainda o que está por vir, não é, Henrique?" Ele parecia saborear cada palavra, como se estivesse narrando uma história cujo desfecho já estava escrito. A história de Clara, de vocês, e do seu passado é mais profunda do que qualquer um imagina. O salão se contorceu com murmúrios aflitivos. As pessoas ao redor estavam inquietas, sem saber para onde olhar. Os olhos de Henrique eram duas fontes de pânico. "O que mais você sabe, Victor?" Finalmente, sua voz soou firme, mas descontrolada. Entre os convidados, expressões de surpresa e descrença se misturavam. Cada vez mais, todos sentiam que estavam em um filme de terror, esperando o próximo susto. "Certa vez, eu fui seu amigo, mas você fez suas escolhas." Victor apontou para os irmãos de Henrique, que estavam na plateia, e disse: "E se você tivesse nos contando a verdade desde o início, talvez não teríamos chegado até aqui." O silêncio foi picado pelo tilintar de um copo quebrado. Então, como se um relâmpago tivesse atingido o chão, mais uma verdade despontou. "Mas não é só isso, Henrique. Você esqueceu de me mencionar seus parentes de sangue."
Os olhos de Victor se estreitaram, e seu semblante se iluminou com uma satisfação irônica. Você tem um irmão, e ele está aqui. Um homem alto, de cabelo escuro e barba bem cortada, apareceu lentamente na entrada da mansão. A respiração de todos estava suspensa. Ele tinha uma aura desconhecida, um misto de força e mistério que deixava todos inquietos. Sim, sou eu, o irmão que você abandonou, Henrique. As palavras soaram como um trovão. Hugo, Henrique sussurrou, chocado. O rosto dele refletia uma batalha interna de raiva e confusão. Não pode ser. Eu pensei que você tivesse morrido. O silêncio estava tão denso que era quase palpável. Sara estava paralisada, absorvendo cada palavra. Clara olhou entre Henrique e Hugo, uma nova camada de complexidade se adicionando à realidade. O que você está fazendo aqui? A voz de Henrique tremia, e as paredes pareciam se fechar mais a cada instante. Eu vim para acertar as contas, irmão. Hugo falou com uma calma perturbadora. E para te mostrar que suas escolhas têm consequências. Você pensou que poderia enterrar o passado e seguir em frente? Olha aonde isso levou. Os olhares vagavam entre os dois irmãos, todos percebendo as ramificações do passado turbulento que havia retornado. A multidão estava embasbacada, absorvendo o choque da revelação. Hugo olhou para Rose. Mãe, eu sou o que você deixou para trás. A tensão era tão intensa que parecia que o ar estava prestes a explodir. A realidade de todos estava mudando em frações de segundo. O palácio de glamour em que estavam era agora um campo de batalha emocional, desmoronando aos poucos. Quando um grito cortou a sala, o som se assemelhou a um lamento profundo. Era Laura, que não conseguia mais manter a compostura. Hugo, você também tem segredos. O que mais está escondido? Você não é quem diz ser, é? Ela balançou a cabeça, a confusão permeando seu olhar. As palavras de Laura foram como uma faca afiada, cortando ainda mais fundo. O ambiente estava iluminado por um brilho incandescente de emoções cruas, revelando um labirinto de mentiras e traições. Sara sentiu um nó se formar na garganta, o peso da revelação trazendo à tona algo que certamente mudaria as vidas de todos. Você não está inteiro, Henrique, Hugo atirou, os olhos cheios de fogo. E para cada ação, há uma reação. Não pense que pode escapar do seu passado. Ele sempre volta. Com os ecos da confusão em seu coração, Sara percebeu que a verdade não estava simplesmente escondida. Ela estava viva, pulsando como um coração em agonia. E enquanto o caos se desenrolava, a pergunta mais inquietante surgia. O que mais o passado ainda guardava, prestes a ser revelado naquele salão? A essa altura, todos estavam começando a perceber que a noite não terminaria como um conto de fadas. A jornada estava apenas começando, e as sombras que todos tentaram esconder estavam prestes a tomar forma. O que mais estava por vir? O que mais seria desenterrado nas profundezas dessa teia de segredos? O silêncio estava pesado, o choque pairava no ar, e todos pareciam ter parado para processar a verdade que estava se desenrolando. Clara, pálida como uma folha de papel, olhava entre Rose e Henrique. O que mais estava escondido? Mas antes que qualquer um pudesse formular uma pergunta, uma nova voz ecoou na sala. Era uma voz conhecida, mas a tristeza que impregnou cada palavra deixou todos paralisados. Por que vocês estão fazendo isso? Não veem que estão destruindo tudo? Era Ana, a irmã mais nova de Henrique, que até então ficou à margem da festa. Seus olhos avermelhados revelavam lágrimas não derramadas. Ela parecia um fantasma, saindo do fundo da sala. Assim como você fez com a nossa família. Hugo disparou. O tom estava carregado de rancor. O rosto de Ana se contraiu.
Você não sabe do que está falando. Minha vida não foi fácil, e eu sempre estive aqui tentando ajudar. Ninguém pediu sua ajuda. Você apenas se afastou, como sempre. Hugo respondeu, e a dor nas palavras dele era palpável. Sarah não sabia para onde olhar. Todos estavam começando a se atacar de maneiras que ela nunca havia visto. Era como uma luta pela sobrevivência, mas emocionalmente, e cada palavra era um golpe. Ana, respirando fundo, finalmente conseguiu falar. Vocês não têm ideia do que Henrique fez, do que ele perdeu. Não estamos aqui para discutir velhas feridas, mas para curar. Rose está certa. Ele precisa enfrentar seu passado. E nesse momento, algo mudou na atmosfera. O ar parecia vibrar, como se uma energia invisível estivesse se concentrando no centro da sala. A tensão era palpável e cada pessoa parecia perceber a gravidade da situação. Mas antes que alguém pudesse responder, as luzes começaram a piscar violentamente. Uma explosão. A porta da mansão se estourou e uma figura alta entrou. O homem estava vestido de preto, com um capuz cobrindo seu rosto. A multidão congelou. Os sussurros tornaram-se gritos de pânico. Mandei avisar que o viria, ele gritou, a voz ecoando como um trovão pelas paredes do salão. O homem se afastou para revelar uma arma em suas mãos. O tempo parecia parar. Henrique olhou para a arma como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? A voz dele estava feita em pedaços. Não vim apenas te buscar, Henrique. Vim cobrar a dívida, e vocês todos estão envolvidos. A sala inteira ficou em silêncio. A gravidade da situação era esmagadora. Qualquer um que se interpor entre mim e Henrique vai se arrepender. O homem continuou, desafiando o restante da multidão. O medo tomou conta dos convidados, e muitos começaram a recuar. Victor, sem se intimidar, confrontou o intruso. Você não sabe com quem você está lidando. Não deixará este lugar em pé se continuar com essa ameaça. O homem de capuz sorriu, mas não era um sorriso encorajador. A tensão foi crescendo, e o espectro de violência se instalou na sala. Ele havia transformado o que era uma reunião de revelações em um jogo de vida ou morte. No pânico crescente, Sarah olhou para Clara. Seus rostos estavam angustiados, e a compreensão começou a surgir entre elas. Era um jogo de poder, e a verdade estava se transformando em uma arma. E se aquilo tudo fosse parte de um plano maior que envolvesse não apenas Henrique e seus segredos, mas todos ali presentes. O homem levantou a arma para Henrique, e o tempo parecia parar. As vidas estavam prestes a mudar para sempre, e um único pensamento ecoou na mente de Sarah. Quem realmente controlava aquele jogo? A pergunta pairava no ar, e o verdadeiro impacto da noite ainda estava longe de ser revelado. As luzes piscavam freneticamente enquanto o homem de capuz mantinha a arma apontada para Henrique. A tensão na sala era palpável. Um silêncio pesado dominava o ambiente, quebrado apenas pelos corações acelerados e respirações embargadas dos presentes. Todos estavam paralisados, sem saber se deveriam correr ou gritar. Você não pode fazer isso! A voz de Clara ecoou, sua mão tremendo ao lado do corpo. Mas a determinação em seu olhar era inegável. O homem, no entanto, apenas sorriu, como se estivesse saboreando cada segundo daquela expectativa angustiante. Eu não tenho outra opção, ele respondeu, e o som de sua voz ecoou como um trovão entre os convidados. Preciso do que é meu, e isso inclui você, Henrique. A sala parecia girar, a realidade se transformando em um pesadelo. Henrique estava pálido, parecendo perdido em pensamentos. O que mais você quer de mim? Sua voz falhou, um misto de raiva e desespero. Já paguei o que devia. Victor avançou, seu olhar desafiador. Você acha que pode comprar a liberdade, Henrique? O passado sempre cobra o que é seu. Mas antes que alguém pudesse reagir, um novo espetáculo se desenrolou.
Clara, com um grito surpreendente, se lançou para a frente. Não! Você não vai fazer isso! Ela empurrou a arma, e no contato a tensão quebrou. Um tiro ecoou na sala. O som foi ensurdecedor. Uma explosão de adrenalina que fez os corações acelerarem e os risos se calarem repentinamente. Todos ficaram congelados, as bocas abertas em choque, mas o impacto da bala nunca atendeu ao alvo esperado. Ao invés disso, encontrado um espelho ao fundo do salão. O vidro estilhaçou, criando uma chuva de partículas brilhantes. O homem de capuz, pego de surpresa, ficou paralisado. E então, no meio do tumulto, um segredo gritou por liberdade. Uma mulher, de braços abertos e olhos famintos por verdades ocultas, irrompeu do fundo da sala. Chega! Sua voz cortou como uma lâmina no ar. Era Rose, com um olhar determinado, como se tivesse enfrentado um dragão e saído vitoriosa. Mas as sombras ao seu redor contavam outra história. Vocês não sabem. Não sabem de nada. Ela olhou para Henrique, sua expressão revelando dor. O homem que você pensou que estava aqui é totalmente diferente. Ele não vai parar até que todos vocês paguem. E de repente, tudo começou a fazer sentido. O pânico se transformou em confusão novamente. Todos olhavam para Rose, buscando entendimento. O que você está dizendo? Henrique respondeu, a voz trêmula. Quem é ele realmente? Ele é seu pai. Rose disparou e o salão inteiro suspirou coletivamente, a revelação reverberando. E sua mãe nunca morreu. Ela está em Paris, vivendo sob a proteção de um homem que a ama, o mesmo homem que agora exige pagamento. Você abandonou sua família e estamos aqui para cobrarmos a conta. Sarah sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O homem de capuz, seu olhar que agora parecia perdido em uma tempestade de emoções, engoliu em seco. O peso das palavras de Rose era esmagador. Henrique cambaleou, as lágrimas bem nos olhos. Papá, isso não pode ser verdade. Você está louca. Sua voz soava como uma criança assustada. A imagem do poderoso milionário desmoronando em frações de segundo. Não, não é impossível. Ele nunca parou de te buscar, Henrique. Rose insistiu, seus olhos ardendo com uma mistura de dor e compaixão. E agora, todos estão aqui. O passado nunca ficou para trás. Clara, arrasada pela revelação, olhou para a mãe e, em seguida, para o homem. O que isso significa para mim? Quem sou eu de verdade? A confusão refletida em seu rosto era como um espelho despedaçado. Você não é apenas a filha da garçonete. Você é herdeira de um legado que vai muito além do que você imaginava. A firmeza de Rose cortou a sala como uma faca afiada. Em cada palavra, o pânico e a raiva se acumulavam, criando uma tempestade. Enquanto o clima esquentava, a arma do homem de capuz escorregou de suas mãos e ele parecia perdido, lutando para entender. O sentimento de traição começou a inundar a atmosfera. O que deveria ser uma noite de glamour e alegria tornou-se um palco de desespero. O plano que ele tinha em mente se desfez em um emaranhado de caos. E no meio de tudo isso, o peso da verdade estava apenas começando a fluir como um rio revolto. O que viria a seguir? As verdadeiras batalhas agora se revelariam, não apenas entre os homens que buscavam a vingança, mas por quem realmente controla o passado e em que medida todos estariam dispostos a lutar por suas histórias. Como cada segredinho que achávamos que estava escondido começava a transformar tudo, Sarah soube que o pior ainda estava nessa redoma de revelações. O que aconteceria agora? O clima na mansão estava elétrico, uma verdadeira tempestade de emoções. A tensão que se formou depois das revelações se transformou em um mar de incertezas. O homem de capuz, ao ouvir Rose, pareceu vacilar, a arma ainda em suas mãos, mas agora hesitante. Você está mentindo, ele gritou, mas não parecia tão seguro quanto antes. O olhar de Rose era penoso, uma mistura de dor e determinação. Eu não minto, e muito menos quando se trata do meu passado. Você não entende a gravidade do que está acontecendo.
O que parecia um espetáculo de terror agora se tornava uma luta por verdades e reconciliações. Henrique, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, o desespero estampado em seu rosto. Como você pode dizer isso, Rose? Eu pensei que você estava morta. O que você queria? O que você veio fazer aqui? Clara, tomada pela revelação, soltou um soluço. Vocês estavam todos tão focados no passado que esqueceram de viver. Você é minha avó e me deixou para sofrer as consequências das decisões de vocês. As palavras dela ecoaram pela sala como um grito de socorro. Era impossível não sentir a dor que preenchia cada canto daquele espaço. Victor observava, um sorriso cínico no rosto. E agora? O que você vai fazer, Henrique? Viver neste sonho de liberdade ou enfrentar a realidade? Ele cutucou as verdades, como quem acende uma chama em um passado sombrio. Mas de repente, tudo mudou. O homem de capuz deu um passo para trás, sua voz agora hesitante. Eu não quero ser parte disso. O pânico começou a tomar conta dele. As ameaças que fazia pareciam ter perdido o poder, e a arma tremia em suas mãos. Eu só queria fazer isso acabar. E naquele instante, tudo explodiu. Rose avançou, a voz forte. Então você também tem que encarar o que fez. O que você fez com minha família. O que você fez com ninguém menos que seu filho. A sala estremeceu com a força de suas palavras, a dor coletiva sendo visível. As luzes da mansão fliqueravam, como se o próprio ambiente respondesse à intensidade emocional. O rosto do homem de capuz se desfez. A máscara que usava foi tirada, e o que antes era um monstro, agora era um homem perdido, um filho de destino banalizado. Eu só queria um jeito de cobrir minhas falhas. Ele desabou, a arma caindo ao chão. O ar estava pesado de sentimentos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou. Eu não sei quem você é, mas quero saber a verdade. Se somos família, que atenda o que você começou. E, surpreendentemente, o homem, agora sem a ferocidade que antes possuía, olhou para ela e, pela primeira vez, sentiu-se vulnerável. Eu sou seu pai. Eu não quero isso, ele respondeu, a voz falhando. As palavras estavam ali, crescendo, e Clara, pensando, já entendia que a verdade tinha um preço. E, enquanto o caos se dissolvia aos poucos, Henrique, com lágrimas nos olhos, olhou para Rose e Clara. Sinto muito por tudo. Eu deixei o passado engolfar o presente de vocês. A dor estava cravada, afetava a todos. Ele se virou para o homem, agora uma figura sem poder. Acho que todos temos coisas a enfrentar. Menos segredos, mais verdades. As luzes da festa começaram a piscar suavemente, como se tentassem iluminar o que estava à frente para todos ali. O pânico e o medo deram lugar a um sopro de esperança. A sala ainda estava carregada, mas uma mudança estava no ar. Sarah observou tudo, vendo as pessoas se unindo em um momento de compreensão. As verdades estavam dolorosas, mas algo bonito estava sendo criado a partir do caos. Ela percebeu que todas aquelas vidas entrelaçadas tinham o poder de decidir seus futuros, e com o coração a mil, ela sabia que ali, em meio a revelações e reconciliações, eles poderiam finalmente começar a se curar. Mas à medida que a noite avançava, uma dúvida ainda pairava. O que mais o futuro traria? Seria possível realmente deixar o passado para trás? Agora, enquanto a história se despedia, a jornada que estava apenas começando prometia novos desafios. E em um mundo que mais parecia um labirinto, a fragilidade das relações nunca foi tão evidente. Ei, antes de você ir, eu preciso te lembrar de uma coisa crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e siga essa onda de energias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque as suas opiniões são super importantes.
compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância disso.